Olá, que alegria ter você conosco em mais uma prosa. No programa de hoje tem dicas, curiosidades e muita informação para quem vive e admira o campo. Tem dúvidas sobre o cultivo de pitaia? O que fazer quando o pé de açaí não produz frutos? Aqui, a Voz do Campo vira a resposta. No estúdio, uma prosa sobre os efeitos do tarifaço no campo e os desafios do café brasileiro no mercado internacional. Tudo isso e muito mais com música boa para manter o astral da nossa prosa. Vem comigo, porque o Prosa no Campo já começou! No Prosa no Campo, a voz de quem vive o campo vira a resposta. Para responder à dúvida dos nossos telespectadores, nós convidamos o consultor do Sebrae, Vinícius Silva Vilela, engenheiro agrônomo e especialista em gestão do agronegócio. A primeira dúvida vem de São Luís do Norte. A dona Maria Aparecida quer saber o porquê o pé de pitaia floresce, mas não produz frutos. Vamos ver. Oi, pessoal do Prosa no Campo. Meu nome é Maria Aparecida Fernandes. Eu moro aqui na Fazenda Sítio Velho, São Luís do Norte. Eu tenho esse pé de pitaia, ele dá várias flores, mas não segura fruto. O que pode ser? Pergunta feita, hora da resposta. Vinícius, como podemos orientar a dona Maria Aparecida? Estou aqui para poder estar respondendo em relação ao vídeo que a senhora mandou das pitaias, que elas chegam a florescer, mas não geram fruto, né? Então eu trouxe aqui algumas possibilidades que podem estar afetando em relação a isso aí. Vamos iniciar, primeiramente, falando um pouco sobre a questão da polinização, né? Uma das possíveis questões que pode estar ocorrendo é em relação à polinização. A polinização da pitaia, ela pode estar sendo afetada por baixa quantidade de insetos polinizadores ou mesmo pela questão da autofecundação, porque muitas pitaias elas são hermafroditas, contanto elas têm a parte masculina e feminina na mesma planta. Mas muitas vezes elas são incompatíveis ou têm uma dificuldade em relação à fecundação. E a melhor maneira, né, quando isso ocorre, é fazer a polinização artificial, tá? É fazer a polinização manualmente, né? Trabalhando com o pólen de uma planta com o estigma de outra, ou seja, tendo duas variedades e fazendo essa polinização no período noturno, que é o período que as pitaias abrem suas flores. Outra questão que a gente pode estar trabalhando é em relação à adubação, né? Então ter uma adubação equilibrada, uma adubação balanceada, se possível com análise de solo, né? E verificar dentro dessa adubação a parte de nitrogênio. Muitas vezes a planta ela não frutifica pelo excesso de nitrogênio, né? Essa relação de nitrogênio aí pode estar afetando diretamente então no pegamento desses frutos. Outra questão que a gente pode estar relacionando é o excesso de cladódios, excesso de cladódios, que são esses caules, né, que tem que ser podados para poder deixar a planta, vamos dizer assim, mais livre e disponibilizar mais energia para poder polinizar e ter a questão também da frutificação. Além dessa questão, a gente pode citar também o estresse hídrico, verificar a quantidade de água disponível, se não está sendo pouco, né? Verificar essa disponibilidade aí, para caso estiver abaixo do nível de consumo da pitaia, estar elevando essa irrigação. Contanto, basicamente isso, e eu indicaria a senhora iniciar por essa polinização artificial no período da noite aí, né, o primeiro passo, e verificando essas outras questões que a gente comentou ao longo do vídeo. Dúvida respondida e a nossa prosa continua lá em São Luís do Norte. O João Henrique quer saber o que fazer para o açaizeiro produzir frutos. Vamos acompanhar. O meu nome é João Henrique, estou na fazenda da minha avó, que tem um pé de açaí com mais de 8 anos. Já deu vários e vários cachos e nunca deu fruto. O que é que pode ser? Vamos lá com a orientação para o João Henrique. Vinícius, como podemos ajudar o João Henrique? Então, João, eu andei verificando seu vídeo
e algumas causas a gente pode estar levantando, né? A primeira, indiciamos com a questão da idade da planta. O açaí, para ele entrar em produção plena, ele tem que ter entre 5 a 8 anos, né? Então a gente tem que verificar quantos anos aí inicialmente esses açaizeiros aí têm, né? Além da questão da idade, a gente também tem a questão da polinização. Então, verificar como é que está a questão dos insetos, né? Como é que está, se tem bastante inseto aí para estar realizando essa polinização do açaizeiro, como é que está a questão, né, na região em relação a isso aí. Além da questão da polinização do açaizeiro, a gente também pode levantar a questão de hídrica, né? A questão de deficiência hídrica ou estresse hídrico, né? Tomando como base que o açaí, ele necessita de até 100 litros de água por dia. Então, dependendo da quantidade hídrica fornecida aí, necessidade de água fornecida para o açaí aí, talvez não seja o suficiente. E por fim, também não menos importante, a questão de equilíbrio nutricional. Às vezes pode estar tendo algum desbalanceio nutricional, algo que pode estar comprometendo o desenvolvimento e a frutificação dos açaizeiros. Então esse conjunto de questões aí é que possivelmente esteja afetando aí na produção desses frutos. Então muito obrigado, espero ter ajudado e até a próxima. Está aí a orientação, porque aqui a voz do campo vira a resposta. E você também pode participar da nossa prosa, viu? É só enviar a sua pergunta para o WhatsApp 629-9472-1022. Fala o seu nome, a cidade onde mora e explica a sua dúvida. É sempre muito bom prosear com vocês. Goiânia foi palco de mais uma edição do Império Machador. O evento reuniu criadores e exemplares do Manga Larga Machador, uma das raças de cavalos mais conhecidas do país. Sabe aquele andar macio que parece que a sela está flutuando no ar? Essa é uma característica do cavalo Manga Larga Machador, uma das raças de equinos mais valorizadas no país. O nosso parâmetro para ser um cavalo tão caro é a pista, né? Então o cavalo, quanto ele mais ganha pista, é onde ele vai se valorizando. E quando ele chega no grau, como o Espirro do Altarego, ele na categoria de campeão nacional, é isso que faz o cavalo ser tão valorizado, né? Depois tem os filhos, que começa a parte de reprodução, filhos também ganhando, e isso vai só valorizando o cavalo. Mas a principal pergunta é, o que faz uma beldade dessas valer mais do que uma casa ou uma caminhonete de luxo? A resposta está no sangue e no trato desse animal. Muito treinamento, né? Buscando genética boa, né? O Espirro, igual você falou, é um cavalo que consagrou-se o melhor cavalo do Brasil, né? 2024, 2025. É o tal do machar bonito, sem dar solavanco no cavaleiro, que faz esse cavalo ser uma herança dos tempos do Império, que virou um negócio de gente grande. Com a venda de cotas e embriões, até o pequeno produtor realiza o sonho de ter um bicho de patrão no pasto. Mas para isso, é preciso de cuidados profissionais na hora da inseminação. A equipe, né, tem que estar em cima, porque nós sem a equipe não vai, com o veterinário tudo em cima. Que é um cavalo muito, né, R$1,5 milhão tem que estar com muito cuidado. Escovando toda hora, vendo como é que está o bem-estar dele, se está comendo bem, se está bebendo. É muito cuidado, viu? Tem gente que pensa que cavalo é só um esporte ou uma atividade de lazer, mas você está bem enganado. A raça Manga Larga Machador é uma das mais tradicionais do Brasil e também mais bem avaliadas. Inclusive, tem animal que vale cerca de R$1,5 milhão, como é o caso desse daqui, ó. Tá vendo? Ele tem várias faixas de competições que ele venceu nos últimos 3 anos. Ele é macho picado, é uma marcha muito cômodo, criança monta, esposa monta, entendeu? É um cavalo muito dócil, mansinho, isso aí. E esse machado que traz o nome dele, então? Isso é a macho picada, é o tal do tac-tac, né, como nós conhecemos. E no dia 28 de agosto, próxima sexta-feira, é comemorado o Dia da Avicultura. E existe um mercado que vai muito além da produção de alimentos, o das galinhas ornamentais.
Tem ave que chama a atenção pela beleza, pela raridade e até pelo valor dos ovos. O Alexandre Paes foi conhecer esse universo. Quando a gente fala em galinha, você logo pensa naquele franguinho caipira no terreiro ou na granja do mercado, né? Pois é, tire o cavalo da chuva. No campo e na cidade, tem ave que tá roubando a cena e esbanjando estilo. Essas são as galinhas ornamentais, com topetes invocados, plumas macias parecendo algodão e uma docilidade incrível. Elas conquistaram criadores, famílias e até a garotada. O pessoal vem procurando, não é aquele caipira tradicional para abate, só para botar um ovo, não. O pessoal quer um galo bonito, uma galinha bonita que pode render outras futuras vendas para ele. A pessoa pensa muito em investimento também. Então o pessoal pensa muito em questão de galo bonito para deixar o quintal mais bonito, a questão das baias da fazenda mais bonita. Essa com os pés cobertos de penas é a galinha brama. Já essa com o pompom fofinho na cabeça é a característica da galinha sedosa. Essa toda preta com a crista vermelhinha é a chamada cara de palhaço. E o contato com essas bonitonas traz um sossego danado, ajudando no alívio do estresse e sendo um santo remédio. As sedosas são as melhores que a gente tem, porque não são aves muito grandes, que tem diferença de porte, né, nas raças de galinhas ornamentais. E são animais bonitos, são diferentes, né? Essa penugem mais sedosa chama a atenção. Além de encher os olhos, essas galinhas aqui também enchem o bolso. Para se ter uma ideia, o preço desses animais ornamentais e exóticos subiu lá para o alto desde que a criação delas passou a ser algo muito procurado pelos avicultores e também pelos agricultores familiares. E não é exagero não. Uma dúzia de ovos férteis dessas raças nobres pode custar até 30 vezes mais do que uma dúzia de ovos comuns. O gigante hoje varia aí de R$300 a R$700, entendeu? Carne de palhaço na faixa de 450 mais ou menos. Pessoal do interior, principalmente, no Mato Grosso, Bahia, no Tocantins, é muito buscar aqui. Esse é um mercado rentável, só que exige manejo adequado, ambiente limpo, ração balanceada e um transporte dentro das normas do IBAMA. Assim como todo animal, elas precisam de um manejo adequado, então temos que ter a noção, antes de ter o animal de preferência, de como seria um ambiente ideal, qual a alimentação que esses animais precisam em cada fase da vida, né? Se é um animal que vai chegar a botar ovos ou não, se vai ser uma poedeira ou não, porque isso muda um pouco no manejo, na alimentação, né? E com certeza precisam de cuidados veterinários também. O negócio é promissor, mas exige responsabilidade e muito carinho para manter as penosas com a saúde trincando. Tem que saber cuidar, não é só eu vou começar a cuidar, não. Tem que ter um total estudo, tem que começar estudando como que você vai cuidar dela do dia a dia para você manter ela, não é uma coisa fácil. Agora você vai ver como o café brasileiro está no mercado internacional. Neste mês nós exportamos 3 milhões de sacas, um aumento de 9,9% em relação ao mesmo mês do ano passado. A um preço médio de $298 por saca, que é uma queda de 21% em relação ao mesmo mês do ano passado, nós obtivemos uma receita cambial de $900 milhões, queda de 13%. Nas qualidades do café, nas variedades, o café arábica ficou com 1,8 milhão de sacas, uma queda de 9%. Tivemos um crescimento, como já tínhamos visto, dos canéforas, conilon e robusta verdes, de 84%, e o solúvel, um crescimento de 19%. Olhando o ano de 2026 acumulado, janeiro a julho, nós exportamos 20,9 milhões de sacas, uma queda de 6%. Com um preço médio de $356,5 por saca, que é menos 7,7% em relação ao de janeiro a julho de 2025, nós tivemos receitas cambiais de 7,4 bilhões, que é uma queda de 13%, com receitas em reais de 38,3 bilhões, uma queda de 22%. Quando olhamos essas vendas de janeiro a julho, a Europa apresentou a maior parte das compras, com 52,3% de tudo, uma estabilidade em relação ao mesmo período do ano passado, com compras de 10,9 milhões de sacas. Nós tivemos na segunda posição a Ásia, com 4 milhões de sacas, a América do Norte na sequência, a América do Sul na quarta posição, depois nós temos África, Oceania e América Central. Os números preliminares do Secafé indicam que a logística tem sido desafiadora, gerando grandes prejuízos para os exportadores de café, num cenário até mais desafiador do que vimos ao longo de 2025.
Vamos conferir agora as cotações de mercado. Em Goiás, o milho apresentou alta e passou a ser negociado na faixa dos R$ 54,86 por saca. A soja também registrou alta, comercializada em torno dos R$ 135 por saca. Entre os demais produtos, o feijão carioca apresentou alta, negociado na faixa dos R$ 290 por saca. O sorgo também apresentou alta, cotado em torno de 49,8 centavos. Enquanto o arroz permaneceu estável, com média de R$ 102,50 por saca. Na pecuária, a arroba do boi gordo está cotada em média a R$ 330,57, enquanto a vaca gorda é negociada em torno de R$ 316,83. E no próximo bloco a nossa prosa continua. Vamos falar sobre os efeitos do tarifaço no campo. É depois do comercial, bem rapidinho, não saia daí não, eu volto já. Estamos de volta. E agora a nossa prosa é sobre os efeitos do tarifaço no campo. Quem fala conosco é o advogado Lando Botosso, especialista em direito do agronegócio. Doutor, seja bem-vindo. Para mim é sempre um prazer estar contigo. O programa, além da repercussão, traz muita informação também para os nossos ouvintes. Ah, e a gente é que agradece pela parceria, viu, doutor? O que seria da gente se não pudesse contar com vocês? Bom, para a gente começar, doutor, vamos pelo básico. Por que que os produtos, mesmo que não foram taxados, né, pelos Estados Unidos, ainda pode trazer um impacto para o produtor aqui no Brasil? Eu vou dividir alguns cenários para a gente entender num formato global, né? O tarifaço 25%, ele é poucos produtos, açúcar, mel, o etanol, então ele não tem tanto um impacto direto. Se fosse fazer a cadeia de exportação, é menos de 2%. Só o que acontece? Fazer até para o nosso ouvinte, né, os nossos telespectadores, terem uma noção melhor. Se a gente faz uma produção, né, como se fosse um Mercado Livre, se a gente fazer uma compra no Mercado Livre, você compra um produto às vezes de R$20, e como é que entrega frete grátis? É simples. O Mercado Livre, na verdade, ele é uma gestão de logística. Ele fecha um caminhão naquela região, então ele entrega várias mercadorias naquela região, então ele tira aquele impacto do frete, por isso que ele não precisa cobrar. Da forma da exportação é no mesmo sentido. Então, mesmo se o produto não esteja nos 25%, que a maioria dos produtos que teria mais impacto na cadeia produtiva, né, na cadeia de consumo dos Estados Unidos, aí eu estou falando aí de petróleo, a questão do suco de laranja, do café, mas quando você vai fazer a entrega, você fecha a maioria das vezes uma questão de um container ou um navio cargueiro, se for o caso específico. Então, você imagina quando você diminui quem está exportando, quem vai ter que exportar vai ter que assumir a conta sozinho. Então, um grande impacto, na verdade, mesmo que o produto não esteja vinculado aos 25%, que já estava antecipado 10%, né, que foi boa parte da cadeia, foi um tarifaço, vamos dizer assim, mundial do próprio governo, mas hoje ele reflete no formato que você vai fazer a entrega. Então, mesmo que o produto não seja entregue, ele vai ter um impacto na mercadoria, na logística. Então, isso reflete também no produto, no valor. Isso aí, infelizmente, vai repassar, né, para os nossos produtores, no formato geral até dos fabricantes, e depois, posteriormente, também pode interferir no consumo. Então, mesmo que o produto não esteja especificamente vinculado aos 25%, vai ter um impacto, lógico que mitigado, né, menor, mas vai ter um impacto em qualquer formato. Então, a logística é o canal para esse impacto. Exato. No formato geral, o impacto geral. E pode ter ainda um efeito inverso, vamos assim dizer, que muitos desses produtos que não vão ser exportados, eles vão para o mercado interno, né? O produtor pensa isso, quem for fazer trade, ou fazendo no formato geral, quem faz a questão da exportação. Então, ele traz esse produto no mercado interno, pode ter uma subutilização dele, um excesso de produto, diminui também o valor do produto. Então, isso aí vai ter uma interferência no produtor e, infelizmente, chega também no consumidor. Doutor, insumos, máquinas, peças, fertilizantes, isso também pode ser impactado de alguma forma? A maioria dessas maquinárias a gente exporta muito pouco, tá? Então, assim, é bem ínfimo, na verdade. O grande inverso aí é o fertilizante. Aí eu faço novamente a mesma logística vamos descer no mercado, eu estou falando só um exemplo, tá? A maioria das vezes, mercadoria, o que a gente fala de andar com carga vazia, né? Batendo lata. Você não pode andar com carga vazia. O Uber teve essa evolução, por quê? Do táxi, vamos fazer um exemplo simples. Porque o Uber sempre você está andando com passageiro. Então, você deixa um passageiro, pega outro, então você faz uma viagem contínua.
E o táxi no inverso, ele vai só te entregar e te devolver, ele não faz outro caminho. É a mesma coisa da logística do Se vai em um navio cheio e ele volta vazio, é um problema. Então ele volta a maioria das vezes com fertilizante. Se você diminui a logística, diminui o número que vai trazer fertilizante. Então vai acontecer o quê? Nós vamos diminuir a nossa logística, vai ter um custo maior, vai ser menos produto exportado e, consequentemente, também vai ser menor o produto de importação e vai interferir muito fertilizante. Infelizmente, hoje o Brasil ainda é muito dependente, né, de fertilizante, então ele vai ter esse impacto. O que a gente tem que fazer a evolução mesmo é de fertilizante próprio. Hoje já tem cadeia sobre isso, né, o fertilizante bio, o biofertilizante, o bioinsumo. Então a gente tem que ter essa evolução e tirar essa dependência do mercado externo. Certo. Então, independente da gente estar exportando ou não importando, a logística vai novamente interferir em todo esse... Ela que vai ter que fazer esse ajuste. Infelizmente, vai impactar tanto quem vai exportar como também quem vai importar. Quando a gente fala específico de Goiás, Sim. tem alguma cadeia produtiva que corre risco de ser mais afetada? Goiás não, porque pelos produtos em si, etanol, outro, a gente não tem tanta essa produção. Entendi. O impacto é pequeno. Ele vai ter um impacto na questão de tributação, né? Num complexo nacional. Então, infelizmente, é um impacto nacional, não só regionalizado. Lógico que algumas regiões podem ter um impacto maior, São Paulo, né, Sudeste, grandes exportadores, né, tem essa expertise. Goiás não tem a questão também de porto, né, então é mais um hub de transporte rodoviário. Está ainda gateando ainda no ferroviário, né, mas é muito mais rodoviário. Então é muito mais um impacto em questões de produções específicas, né. Aí nós estamos falando, né, novamente, mel, etanol, mas são pequenos, são pontuais, vamos assim dizer. Não vai ter um reflexo direto também naquele produto, vai ter sim na cadeia global em questão da logística. Quando os Estados Unidos compram menos produto brasileiro, doutor, qual que é o impacto disso aqui? Porque hoje a gente tem uma certa dependência, né? Sim, isso me preocupa muito, tá? Isso é uma visão pessoal, por favor. A gente tem muito uma questão ideológica de parceiros de governo. Eu acho que isso é uma bobice total, completa. Tá? A gente teria que ter players de mercado mesmo, de negócio. Comércio é comércio, ideologia é ideologia, governo é governo. Tem que dividir isso. Então a gente teria que ter mais parceiros internacionais, no formato global. Por que eu falo mais parceiros? Não é só os Estados Unidos fechar e entregar para outro, não é tão simples assim. Tem questão de sanitário, você tem que fazer todo um relacionamento, um acompanhamento, uma liberação do produto. Cada um vai ter vamos dizer assim, os seus ditames, né, a sua legislação. Então a gente tem que aumentar, né? Então a gente tem que ter mais uma eficácia maior de maiores compradores. Aí sim, se um tiver um problema, ou às vezes com China e Estados Unidos, a gente tem um parceiro diferente. E hoje a nossa dependência, vamos dizer assim, boa parte dela é chinesa e americana. Então a gente está vinculado principalmente a dois países, as duas maiores potências, é óbvio. Tem muitas questões também de outros países, a União Europeia sempre criando barreira, às vezes criando o que a gente denomina de greenwashing, vamos assim dizer, uma expressão até minha pessoal, que eles criam falando que nosso produto não respeita questões ambientais, que é só uma falácia, é uma narrativa para fazer uma barreira comercial. E isso não é verdade. Na questão ambiental nossa, a nossa evolução perto de outros países é assustadora. Nós temos uma questão da reserva legal, então assim, toda propriedade já tem aquela ali, tem uma floresta amazônica precisando falar. Então essa questão, falar que o Brasil tem desmatamento, tem, mas isso aí é 5%, não 95%. É o inverso. O produtor, na verdade, ele é o maior protetor do meio ambiente. Ele produz, ele mantém a questão da reserva legal, ele consegue manter, ele não é o cara que vai destruir nascente de rio, porque ele precisa da água. Sim. Então, falar para mim que o produtor é o maior vilão do meio ambiente, é um contrassenso ilógico. Só fala isso quem tem algum benefício obscuro ou simplesmente não entende nada de agronegócio. Quando a gente fala de tarifaço, essa conta ela é maior para quem exporta, para quem produz, para quem consome, para quem compra? Para quem exporta. Para quem exporta. Aí essa aí vai ser muito na questão para quem exporta. Vai vir inverso, né? Vai vir para quem exporta e ela vai descer na cadeia. Mas é no primeiro ponto para quem exporta. Principalmente tem muitos produtores, tem muitos produtos que eles, vamos dizer assim, é praticamente exclusivamente exportação. Aí esse afeta direto. Então depois ele vai tendo mitigado para a cadeia produtiva no formato geral, né? Vai do transporte, de quem faz o armazenamento, de quem faz a distribuição, chega no produtor e finalmente, infelizmente, chega no consumidor final. Então no final da história todo mundo sofre o impacto, mas o imediato é para o exportador.
Diante desse cenário, doutor, é necessário que o produtor já tenha aí um planejamento para os próximos meses, para as próximas safras? Será que é necessário mudar alguma coisa? Aí assim, eu falo novamente uma visão pessoal, tá? Nós temos ali um cenário que a gente faz uma análise do agronegócio da porteira para dentro, da porteira para fora. Da porteira para fora depende de mercado, depende de terceiro, que depende de terceiro, a gente só pode mitigar, mas nós não podemos conduzir. Sim. O produtor tem que entender o que é da porteira para dentro. O primeiro passo aí, nós estamos já no início da reforma tributária e ela vai ter mais impacto em 2027. Então o produtor tem que evoluir, pessoa jurídica, dividir o que é a pessoa física da pessoa jurídica. Então ele tem que ter uma evolução administrativa, jurídica, contábil. Então assim, é importante isso. Posterior a isso, esse impacto, o que é o mais catastrófico, vamos assim dizer? Ele é imediato, né? Então assim, eu louvo muito a resiliência do produtor, isso é louvável, não tem como você falar diferente sobre isso. É espetacular, né? Você acordar todo dia, você planta dinheiro no final da história. É verdade. E uma fé inabalável, assim. Então, eu sou apaixonado, é impressionante. Desculpa até a expressão, só é contra o agro quem não conhece o agro. É simples para mim, é muito simples dividir isso. Então, esse fato da tarifa não é um negócio que você tinha como você prever ou algo futuro, é imediato. Então, infelizmente, isso já foi no impacto, não no que você vai produzir, no que você já produziu. Por isso que é muito negativo. Então, imagina você já está exportando lá, vai ter um aumento de 25% na outra semana. Não tem como mais você já botar. Já está lá, você já teve a produção, então o impacto já vai ter. Mas agora, dentro da porteira para dentro, você fazer uma gestão melhor, entender o que é cada valor de cada produto, o custo. Então, o produtor tem que fazer essa evolução natural. Isso é o trabalho, o dever de casa hoje. Não basta só produzir. Tem que ter gestão, não tem como ser diferente. E entender o mercado. Hoje, assim, eu falo até da própria evolução do jornalista, do advogado. Eu hoje só ser o advogado não adianta. Eu tenho que ter conhecimento do fato, eu tenho que entender, às vezes, a produção do meu cliente. Você tem que entender vários mercados para você ter uma visão. Mesmo se você seja só jornalista, você não precisa dar uma opinião, vamos assim dizer. Mas para você fazer uma pergunta, um questionamento, você tem que entender o conhecimento. Sim. O produtor hoje não é só plantar. Então, ele tem que entender um pouco de gestão, um pouco de mercado. Hoje, a internet facilita isso muito. Tem muitos produtos hoje, né, muitos parceiros, né, questão de informação de commodities, gestão de negócio. Então, assim, o produtor é importante ele fazer essa evolução. Você pode ver que todos os grandes conglomerados do agronegócio têm uma gestão de empresa, de indústria. Então, isso é importante o produtor entender, independente dele ser pequeno, médio ou não. Gestão é gestão em qualquer negócio. Então, todo negócio que tem gestão funciona, todo negócio que não tem gestão não funciona. Até um tempo atrás, que a gente tinha um juro muito menor, né, uma taxa Selic muito mais condizente com a realidade, você tinha uma margem de perda, vamos assim dizer. Então, você não sentia tanto impacto. Mas quando a margem apertou, qualquer deslize, qualquer perda de safra ali, o impacto é imediato e pode travar a operação do produtor. Então, é grave isso. Então, tem que ter essa evolução, não tem como. Tem a evolução, a gestão do negócio, independe da produção. Então tem que tem que andar em conjunto, né? Você tem que ter ela independente da produção. Então, uma dica, doutor, para você deixar para o produtor... Nossa, nosso papo passou tão rápido, gente, já está finalizando. Então, se for para deixar uma dica para o produtor, é gestão. 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 A palavra é gestão. E gestão não é nada muito complexo, não. É planilhar, entender o custo de cada um, saber um custo do funcionário, um tempo de maquinário, que você gasta de óleo diesel. Isso aí é na pecuária, na agricultura, de um formato geral. O que você gasta mesmo para produzir, o que é o valor do insumo, o que você pode evoluir também disso. A Embrapa tem muita evolução sobre isso, ter os parceiros exatos sobre isso. E o produtor entender que, de fato, hoje não é só plantar, entender o que está plantando. Hoje, na verdade, não é o quanto que você planta, e sim o que sobra no final da conta. Muitos falam assim, o plano safra, a gente tem recorde de produção. Lógico que tem recorde de produção. Primeiro, nós somos resilientes, né, uma característica do produtor. Tem uma agricultura 4.0, cada vez a gente evolui ela mais, isso é um fato. Cada vez se abre mais área, então é fato que você vai ter uma produção. Só que quanto mais você tem uma produção e a produção é negativa, na verdade ela é o inverso, ela vai te dar mais prejuízo. Então você tem que ter o quê? Uma produção sadia. No final da história é o que vai sobrar da sua produção. Então, às vezes, é muito melhor você produzir menos com uma margem maior do que produzir muito com a margem menor. O risco é muito maior. Você imagina você produzindo 1.000 hectares, podendo ter um efeito climático. Você vai produzir ali 300, 400 hectares com um ajuste certinho. Se você tiver um evento climático, uma perda de safra, o seu prejuízo é pequeno e o seu ganho é pequeno, mas você vai progressivamente.
Agora, quando você tem uma operação muito grande e ela está desajustada, vamos assim dizer, quando tem um impacto numa perda de safra, isso é corriqueiro, né? O produtor ele já é calejado, vamos assim dizer, dessa operação. Sim. Então, quanto maior o impacto, menor a gestão, maior o risco dela e maior vai ter, né, o prejuízo da própria cadeia produtiva do produtor. Então, é gestão, entender o negócio, evoluir também na agricultura 4.0, e tem vários, né? O Brasil é um celeiro de evolução em todos os cenários. Então, aqui, não à toa que nosso produto é de maior proteína, nós somos maior produção, a gente praticamente alimenta boa parte do mundo, vamos assim dizer. E é em virtude dessa conjuntura de fatores, né? De resiliência, de produção boa, de áreas abertas, de clima favorável. Nós temos alguns climas pontos, mas no formato geral, nosso país é extremamente abençoado, vamos assim dizer. Então, a gente precisaria do produtor fazer da porteira para dentro e também tem um governo que faz da porteira para fora, vamos assim dizer. Melhorar a logística, estrada, nossos portos ainda são sucateados, é muito atrasado. Nós temos vários estados ainda que é estrada de chão, várias questões ferrovias, até hoje ainda não sai do papel, é impressionante, eles só liberam um trecho, né? Como é que um governo vai liberar uma obra que é só um trecho e não funciona? Eu não consigo compreender. Sim. Então, assim, a gente tem que ter obras de infraestrutura que, infelizmente, hoje nós não temos hoje no Senado. A gente pode falar de dívida ou não dívida, mas não interessa. O que era importante era o governo focar nisso, né? Esse é o grande foco. A questão da logística é extremamente importante para o Brasil. O Brasil é o maior produtor e tem regiões, por exemplo, até desculpa pelo alongamento, que em determinado período, se você não conseguir um armazém para entregar, quando muda a safra ali, vamos dizer assim, vamos para soja e milho, se você tiver produção ali se atrasar, você já não consegue armazenar. Você não tem onde colocar, você não tem onde escoar. É impressionante, em 2026 a gente está falando sobre isso, e é uma realidade de várias regiões do Brasil. Não só o estado de Goiás é um hub, né? Você tem várias distribuições, você pode estar longe, mas você tem, mas tem regiões que está só num ponto. Sim. Então aí tem que ter essa evolução. Então o governo tem que fazer a evolução. A logística trava, novamente voltando à logística. Nosso país é continental. Então o principal aspecto que nós tínhamos que ter era uma logística eficiente. Tivemos algumas escolhas erradas no passado, a questão do rodoviário para o ferroviário. Não tem como voltar no passado, só entender. Mas tem que ter essa evolução e principalmente parte do governo, parte do iniciativa privado. Tem que ter segurança jurídica. Então o produtor entendendo da gestão da porteira para dentro e o governo também adapta a isso. Da porteira para fora. Resolve muitos dos problemas. Doutor, quero muito agradecer a sua participação, a sua presença, tá? Bom trabalho para vocês lá, as portas aqui estão sempre abertas. Eu reitero o agradecimento do escritório, estaremos sempre à disposição, gosto muito do bate-papo e sempre trazendo informação, que eu acho que é o mais bacana, o produtor tem que entender isso. Aqui eu falo como advogado, né, mas assim, falo também como cidadão, é importante, né, eu sou muito a favor do produtor, eu sou muito a favor da evolução, da cadeia produtiva. A gente tem que ter esse viés, tem que ter esse foco. E assim, além do seu papel extremamente importante, o canal também traz isso, né? Então é importante isso. A informação, o conhecimento nunca é pouco. É isso. Gente, depois do intervalo a nossa prosa continua, tá? Com música. Então não saia daí não, eu volto já, é bem rapidinho. Agora, para fechar o programa com música boa, eu recebo aqui no estúdio o cantor Fred Monteiro. Que alegria te receber aqui, Fred. Seja bem-vindo. Oi, Rayane, tudo bem? Oi para você, para o pessoal de casa que está acompanhando a PUC TV. Obrigado pelo convite, viu? Para mim é um carinho, um prazer estar aqui contribuindo com a minha música para o programa. Hoje nós vamos prusiar cantando. Vamos. Você já prusiou cantando? Demais, da coisa. Acho que eu falei, acho que quando no hospital, quando nasceu, que o médico foi cantar em vez de chorar. Você já fez, já soltou a música? Já, soltou o gogó já. É assim que a gente gosta, né, gente? Que é para começar assim, ó, bem animado. Já aproveitando esse gancho, Fred, quando que você começou a cantar? Eu tenho uns 20 anos de carreira, mais ou menos. Eu comecei a cantar profissionalmente em 2008. Eu comecei primeiro como músico, ali em 2005, 2006, na banda do meu pai, né? Eu sou filho do Monteiro, da dupla Matão e Monteiro.
Então entrei na banda ainda adolescente e desde então sigo na música. Aí comecei a cantar profissionalmente em 2008 e durante esses 20 anos foram muitos projetos, tanto dentro da música sertaneja quanto outros estilos também, né? Já tive projetos no pop rock, no cenário alternativo de Goiânia, mas hoje atualmente atuo no cenário sertanejo. Ó, fala pro seu pai que eu não perdi a esperança de trazê-lo aqui não, viu? Ah, vai dar certo, ele é tranquilo. Já tentei muito, gente, mas pensa numa agenda. Uma agenda, graças a Deus, né, Fred? Amém, amém. Bom, e a agenda de shows, como é que tá, meu amigo? Ah, graças a Deus, de 5, 6 por semana, né? Eu faço apresentação nas grandes casas de Goiânia aí, Velho Texas, Galo Velho, por aí vai. Fora corporativo, particular, então... E eu também me divido a minha agenda tanto como cantor quanto como na parte de produção e direção musical, que é um trabalho que eu faço também, né? Atualmente faço direção musical para o escritório W9 Eventos, que é o escritório do meu pai, do Ouro Negro Dorivan e outros artistas. E o escritório que cuida da minha carreira é a Dreams, que entrou em contato com vocês, que é a da Jussara. Ah, então você, lá com o Aster, você trabalha lá. Isso. Falei com o Aster essa semana, gente Isso. boa, gente fina pra Tranquilo, caramba. Um a Nica abraço, meu querido. Tranquilo, a Nicuns, isso. O Aster é o empresário do meu pai, da W9, e a Jussara é a minha empresária, que é da Dreams. Ah, perfeito. Fred, quando você começou a cantar, você teve essa influência familiar, porque você já vem de uma família pioneira nessa área, ou foi influência, ou você teve mesmo o desejo? Assim, um pouco dos dois, porque eu falo assim, se fosse só influência, todo filho de cantor era Cantaria. cantor, entende? Então, o talento, por exemplo, a veia musical, os meus irmãos também têm, canta afinado, quando vai ter resenha de família, vira aquela cantoria. Porém, seguir a carreira de cantor profissionalmente é uma outra questão, então teve a influência do meu pai, mas... Da minha parte tem muita força de vontade também de seguir essa carreira que só a gente sabe que não é fácil, né? A parte de cantar é a parte que a gente gosta. Agora os bastidores, o pré, o pós, venda, divulgação, produção, então é um trabalho bem árduo. Fala assim que o cara que, eu vou ser cantor, você tem que gostar demais, cara. É bom, a gente vive do que ama, mas dá muito trabalho. Tem que ter muita resiliência, né, Fred? Tem, demais. Resiliência é a palavra. Agora me diz, qual que é a música carro-show ou carro-chefe do show para você mostrar assim mesmo, pra gente? Olha, qual que é a música carro-show? Então, ela é desorientada, tá vendo, gente? Falta 5 parafusos igual eu, por isso que eu vim aqui. A gente se reconhece. Uma canção que não falta no meu show já tem um tempo. Eu tenho um disco, que engraçado, que é outro estilo, né? Eu tenho um disco de MPB, na época de MPB de 2017, que eu compus com o Alberto Araújo. E o Alberto Araújo é um dos compositores da canção Flores em Vida, do Zezé de Camargo e Luciano. E por coincidência, hoje é meu padrinho, meu amigo, e a Flores em Vida é uma canção que não sai do show, assim, porque ela tem uma energia muito massa. Lindíssima. Vamos fazer uma palhinha? Bora! Quero seu amor agora, não há saudade depois. Seu carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Quero flores em vida, seu sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedida não estarei por perto pra enxugar. Eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no jardim do amor. Eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no jardim
jardim do amor, do nosso amor. Eu tô encantada com esse seu violão. Esse aqui eu falo que ele é uma extensão do meu braço, do meu corpo. Muito bacana. Eu sempre gostei de violão de nylon, Uhum. por ter essa veia também, de gostar de tocar MPB, outras coisas assim, né? Uhum. Eu, mas quem é do sertanejo que toca em violão de nylon e tudo? Eu fui ver o Vitor e Léo, assim, né? Uhum. E o Vitor tem o Godin, né? Sim. Aí eu falei, gente, eu preciso de um Godin. Aí em parceria com a Som Maior, inclusive mandar um abraço pra Som Maior, que patrocinadora da carreira da gente, o Wesley de lá, ele e meu pai é igual irmão, sabe? Então ele fala que eu sou o filho dele a meia, assim, né? Eu falei, Monteiro, então já é uma parceria, já desde o começo da minha carreira, a Som Maior, então é uma parceria com eles. Esse Godin tá comigo há mais de 15 anos. Eu falo que esse aqui ele não tem preço, parceiro. ele tem valor, é meu parceiro. Isso. Posso adquirir novos instrumentos como eu tenho, mas esse aqui é meu Esse xodó. aí é o xodó. Fred, a gente falou sobre a composição dessa música que você acabou de cantar, né? Quando você começou a compor? Olha, eu comecei a compor porque, assim, eu não sou compositor de carreira como compositor. Eu componho quando dá alguma inspiração, alguma coisa assim. Aí eu faço mais melodia. Então eu dou muito certo com letristas, né? Então, eu tenho um projeto que é o Fred Arthur, e o Arthur, ele é letrista. Ele é meu amigo já há mais de 20 anos, e lá no começo eu comecei colocando melodias em algumas letras dele, e nessa veia. Depois veio o Alberto Araújo, ao qual eu tenho mais de 30 composições com ele também, que é letrista. Aí essa é a minha veia, transformar poemas em canções. Agora uma curiosidade, porque a letra, já conversei com vários artistas, inclusive essa semana eu tive com o Pascoal e Capela. Pascoal e Capela. Ah, Maria, mas eu peguei um carinho tão grande por aqueles meninos. E aí eu sempre tenho conversado com esses artistas e normalmente a composição, a letra, você se inspira na história de alguém, né? No sofrimento de alguém. Agora, e a melodia? Como que funciona? Quando por exemplo, né? Cada um tem a sua veia, tanto que muitos compositores fazem o contrário. Eles fazem a melodia, depois vêm colocando a letra. É mesmo? Porque alguns fazem assim, né? O Nando Reis às vezes faz assim, o Samuel. Eu não, eu penso, por exemplo, igual quando eu sentei com o Alberto mesmo para fazer o disco. Eu pego a letra dele, eu imagino como é que ele gostaria que essa mensagem fosse passada. O que essa letra está pedindo? Ela é mais romântica, ela é mais quente, ela merece mais força no pop, ou ela merece mais drama. Então, vou cantar uma composição. Inclusive, eu tenho uma tatuagem tatuada no braço, que eu quero trazer ela mais para ver do sertanejo também, bem na linha do Vitor Léo, chama Lu Ensina. Ao qual é essa mensagem? Que ela mistura um pouco a melancolia com o incentivo, né? Com uma mensagem para você não desistir. Né? Então, olha... Às vezes penso em desistir, guardar os sonhos no porão, mas ouço a lua repetir, faça isso não, faça isso não. A lua é minha companheira, nas longas noites de solidão, minha fiel companheira, a acalmar meu coração. Ela conhece os meus segredos, meus lindos sonhos de menino, minhas dúvidas e o medo de enfrentar o meu destino. Oh, minha menina, a lua ensina, quanto maior a escuridão, mas a luz predomina. Oh, minha menina, a lua ensina, quanto maior a escuridão, mas a luz predomina. Nossa, lindíssima.
É uma melodia sua. Melodia minha. Gente, a gente fica até sem palavras, né? Agora, assim, faz muito sentido o que você falou, porque não dá para imaginar essa letra numa melodia diferente. Não parece que ela, tipo assim, eu falo assim, parece que é a canção de um compositor só. Exato. Eu falo assim, ele escreve o que eu gostaria de escrever e eu canto o que ele gostaria de cantar. Vocês formaram uma dupla sensacional. Foi. Agora, Fred, me conta o seguinte, quando a gente tem na nossa família, no caso, eu digo no caso de vocês, artista, você tem uma referência muito forte na sua família já, né? Ou seja, a música já está nas suas raízes. Isso traz uma cobrança maior para o seu trabalho? Faz com que você seja mais cobrado? Faz. Você tem uma responsabilidade porque as pessoas te olham diferente. Mas, graças a Deus, com o trabalho, mesmo que de forma mais regional, né, não ter conseguido um alcance tão grande, no meio do cenário musical de Goiânia, graças a Deus, eu tenho um nome muito sedimentado e um nome que corre de forma independente do meu pai. Aonde foi até uma das razões de eu ter ido pro rock. Foi uma busca de identidade numa época que o sertanejo não estava me agradando tanto ali naquela fase de 2012, 13, que era aquela fase do arrocha, desse tipo de música mais baladeira, tudo que não combina tanto comigo. Nada, igual eu falei, cada um tem a sua vertente, cada um tem, é uma questão de escolha pessoal própria. E nessa época eu fiz um trabalho com meu pai, a gente gravou 2 álbuns juntos e depois disso eu quis trilhar um caminho muito meu. Tanto que eu toquei nas maiores casas de Goiânia de pop rock, Quiosque Brahma, Cerrado Cervejaria, Belga. E no cenário do pop rock eu não era filho do Monteiro. O Fred Monteiro não tinha nada a ver. Entendi. E quando eu voltei para o sertanejo, voltei também em parceria com a W9, fazendo direção dos trabalhos. Eu dirigi os 4 DVDs do Matheus Monteiro, né? Na parte de escolha de repertório, de direção de voz e o trabalho todo como um todo. Mas eu construí a minha própria história. Tanto que hoje, no meio artístico, hoje, por exemplo, é uma coisa que veio de mim e que aconteceu naturalmente. Hoje Goiânia virou muito referência nas rodas de viola. Tá tendo roda de viola em Goiânia inteira. Sim. E eu sou um dos caras que mais promove esse tipo de trabalho. São rodas de viola 80% voltada para o modão, que é para a música sertaneja ali. Falo dos anos 90 para trás, né? Eu tenho um projeto, estou com 2 projetos no Velho Texas, uma Saudade da Minha Terra, que já tem mais de um ano, toda quarta-feira. Só pode cantar música antiga. E eu estou também bem sedimentado no Galo Velho Quintal Caipira, que hoje é o bar mais caipira de Goiânia, é o Galo Velho. Raizão mesmo, sabe? Comida caipira, tudo, né? Então eu tenho lá o Domingo no Rancho Fundo, que também é super sedimentado, também só com música caipira. E por aí vai. Então isso veio do meu pai, né? Mas eu consegui pegar essa raiz e transformar isso numa coisa própria, entendeu? Trazendo a minha identidade para o meu trabalho. Perfeito, muito bom. Pra gente finalizar, antes da gente despedir do pessoal de casa, você canta Saudade da Minha Terra? Claro, pô, claro. Bora, gente, sentir saudade da nossa terra? De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada, onda passarada, fazendo alvorada, começo a cantar com satisfação. Arreio o burrão, cortando estradão, saio a galopar e vou escutando o gado berrando, sabia cantando no Jequitibá. Fred, você não chorou mesmo não, você cantou. Obrigado. Tô errada, Carlão? Carlão disse que eu tô certa, gente. Não tem como estar errada não, gente. Vocês viram, né? No início da prosa ele falou que quando ele nasceu ele não chorou, ele cantou. E ele provou isso aqui. É verdade. Fred, para quem quer acompanhar melhor o seu trabalho, saber da sua agenda de shows, o que você anda fazendo, os próximos lançamentos, como pode te acompanhar? Pelas redes sociais, @Fred Monteiro Oficial. E o contato para shows, você coloca no rodapé para mim? Coloco, com certeza. Então, coloca para mim no rodapé, que para entrar em contato com a Dreams, pode levar o Fred Monteiro para
pro Brasil inteiro, como diz meu pai, né? Então, entrou em contato com a Dreams e lá vocês acompanham, porque vai ter lançamento, já tem um DVD no YouTube completo, com canções autorais e com regravações, participações e tal, mas tá vindo muita coisa nova aí, tô querendo registrar essas rodas de viola que eu tô fazendo. Perfeito. Para mostrar pra galera como é que é essa energia tudo, né? A gente faz aquilo lá bem no orgânico, bem no ao vivão mesmo, e eu vou trazer esse registro desse projeto também pra galera. Excelente, então é só seguir lá para ficar por dentro de tudo, né, Fred? Gente, eu quero agradecer você, é claro, já ia despedir do pessoal de casa, mas eu preciso te agradecer com muito carinho, Fred, pela participação, pela presença. Muito obrigada por dividir um pouco da sua história conosco, porque eu sei que a sua história é muito maior do que pode caber aqui nessa prosa de 15 minutos. Obrigado. Então, muito obrigado por abrir pra gente essa parte da sua história. Que Deus abençoe a sua família e a sua carreira. Amém. Então tem que mandar aqueles abraços também, né? Quero mandar um beijo para minha esposa, Casey, para minha filha Aurora, que vão estar assistindo a gente também. Mandar um beijo para minha mãe, Angélica. Minha mãe é poetisa. Você fala, minha veia musical não veio só do meu pai. Minha mãe é poetisa, ela canta, ela é pintora, pinta tela e tal. Ela é artista também. Uma família de artistas. Beijo para minha mãe e para minha filhada, Júlia, que está chegando nos Estados Unidos. Tem mais de 7 anos que eu não vejo, mas vai chegar em outubro aí, um beijo para ela também. Vai matar a saudade. Matar a saudade. Um beijo para toda a família. Amém. Bom, gente, muito obrigada também você de casa pelo carinho e pela companhia. Mas antes de ir, eu quero lembrar que dia 29, próximo sábado, é Dia Nacional do Vaqueiro. Então já deixo aqui o nosso abraço e reconhecimento pelo trabalho tão importante realizado por esses profissionais. Agora sim eu vou embora, fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima. Para terminar na alegria da nossa prosa, canta pra gente Fred Monteiro. Você falou que o Pascoal Capela veio aqui, eu vou cantar uma canção de composição dele, do Christian Ralph, que eu gosto mais. Perfeito! Pegar o ganjo. Não podia terminar melhor. Vivo juntando os pedaços que ainda restam do meu coração. Depois que caí em teus braços, eu me perdi nessa paixão. É um caminho sem rumo, sem volta, um labirinto e eu não acho a porta. Quando me quer vir me possuir, fala de amor pra me seduzir, depois me usa